vemos que outra preocupação que Jesus tinha em suas prioridades era sempre evocar o reino de Deus ao mundo, sempre pedia ao Pai que mandasse o reino de Deus, que estendesse, que espalhasse o reino de Deus na terra. Mas por quê? Porque Jesus sabia claramente que a vontade de Deus é pouco feita aqui no mundo, aqui na terra. Ela é pouco feita. Por isso que o reino de Deus tinha que crescer, tem que se desenvolver para que a vontade de Deus seja mais feita, seja mais recorrente, mais presente aqui na terra. Nós temos o costume, às vezes, não só nós, né, como o mundo em si tem o costume às vezes de daquela ideia, não, tudo está determinado com Deus, por Deus, Deus que está fazendo tudo, e Deus que controla tudo. Sim, nós sabemos que de uma forma mais ampla é Deus quem está no controle. Mas, porém, não podemos esquecer que há mazelas, que há guerras, que há brigas, que há contendas, que ódio. Isso não são coisas que Deus promoveu, não são coisas que Deus determinou. Isso são coisas que frutificam a partir de uma humanidade pecadora. São coisas que estão presentes, que são coisas negativas e que mancham até o reino de Deus quando acontece no nosso meio. Porém, o mundo, então, ele não vê muito a vontade de Deus feita, e sim mais o que está em evidência aí, que a gente pode até notar, que é notório: a disputa, as guerras, as brigas, pessoas não têm paciência uma com a outra. Isso não é fruto do reino de Deus, não, isso é fruto da carnalidade humana. Por isso que Jesus falou então que a vontade de Deus era pouco feita nessa terra, e por isso que ele tinha como prioridade desenvolver, trazer, clamar, para que nessa terra também a vontade de Deus pudesse ser feita de forma mais ampla, de forma mais estendida. Irmãos, quando a gente observa o reino de Deus, a gente percebe que ele vai muito além do que a salvação do homem. A salvação pessoal do homem, que o homem tem quando recebe e regenera-se em Cristo, é algo que tem acontecido entre ele e a pessoa de Jesus. Porém, o reino de Deus vai além disso, para poder crescer nessa terra o nome do Senhor. O reino de Deus vai além da salvação do homem, porque ela respinga até em quem não tem salvação. Se a gente olhar na passagem da Bíblia que diz sobre os 10 leprosos, que Jesus curou todos os 10, então ali era que é uma manifestação do reino de Deus, que respingou até em quem não cria. Aquelas pessoas receberam bênçãos do reino de Deus. Tanto é que só um voltou, só um teve humildade no Senhor para poder voltar e agradecer. Os outros 9 não voltaram, os outros 9 não faziam parte do reino de Deus, porém eles receberam a bênção. Eles também foram abençoados pelo reino de Deus. E não somente eles também, irmãos. Quantas vezes a gente já presenciou, eu já presenciei, creio que os irmãos também, curas da parte do Senhor, seja de forma imediata ou imediata, diretamente através de uma oração, ou mesmo internado, ou mesmo tomando medicamentos, mas que a igreja estava orando, o reino de Deus estava ali presente, pedindo que Deus abençoasse ali os componentes daquele medicamento, abençoasse também o entendimento dos médicos. E quantas pessoas que nem fazem parte do reino de Deus foram abençoadas, receberam a cura. Então o reino de Deus, ele é manifestado nessa terra, e ele alcança até pessoas que não fazem parte do reino, e elas recebem bênção através disso. Mesmo que talvez uma cura que foi efetuada na vida de alguém tinha um propósito maior de ensinar uma lição para aquela pessoa que orou, até maior do que para aquela pessoa que recebeu a bênção. Talvez o propósito
que Deus permitiu, que Deus proporcionou aquela cura, era para mudar a pessoa que orou, para ela entender qual é a posição dela dentro do reino de Deus, para mudar o íntimo dela, o ser dela, para refletir que ela realmente está nas mãos de um Deus poderoso e de um reino que nos supre, de um reino que em tudo nos sustenta. O tema Reino de Deus possivelmente foi o tema mais priorizado nos discursos de Jesus. E muitas vezes é difícil, até para nós cristãos, conceituarmos o que é o reino. Se alguém te perguntar hoje, meu irmão, o que é o reino de Deus? Você sabe definir, falar em forma clara e objetiva? Conceituar, o que é o reino de Deus? Pensa aí. Eu estou pensando aqui, como é que eu falaria o que é o reino de Deus? Ah, é a igreja? Não, vai além da igreja. Abrange todos os salvos, porque na igreja às vezes tem gente que não é do reino de Deus. Mas vamos focar nisso. O que é a definição de reino de Deus? Uma definição considerável e cabível também seria para a gente dizer claramente e objetivamente que reino de Deus é um território espiritual. O que é o reino de Deus? É um território espiritual onde o Deus reina. É um reino espiritual estendido desde o céu até a terra e que podemos viver nele desde que ele veio até nós quando Jesus o trouxe. E como é que se adentra neste reino? Como é que eu faço-me cidadão deste reino? Como é que eu sou participante desse território espiritual? É quando eu recebo a Cristo e quando eu começo a não fazer as minhas vontades, e sim a vontade do Senhor, através do Espírito Santo que em mim habita. É o Espírito Santo que bate o carimbo no teu passaporte e faz você viver agora então neste reino, neste território espiritual de Deus que vem desde os céus e com a sua extensão aqui na terra, você está vivendo agora no reino de Deus a partir deste passaporte carimbado pelo Espírito Santo. Nós sabemos, irmãos, que quando a gente anda lá fora no mundo, a gente vê o reino de forma a acontecer na vida dos outros. Porém, quando nós recebemos a Cristo e nos tornamos participantes desse reino, então nós somos conduzidos, agora nós estamos sob o senhorio do Senhor Jesus. E é Ele quem opera em nós o querer e o fazer. Através do Espírito Santo, então, eu participo deste reino que faz tanta diferença nessa terra para fazer a vontade do Senhor. Com o passaporte carimbado, então agora eu estou morando, a minha alma está morando nesse território espiritual do Senhor, ainda que meu corpo habite nessa terra, enquanto nós vivermos neste corpo de morte, como diz a Bíblia.